Olá pessoal, tudo bem? Hoje, nessa aula 4, vamos falar sobre replanejamento. Você já deve ter feito algum curso de MS Project e nesse curso já teve alguma aula sobre replanejamento? Já ouviu falar sobre replanejamento dentro desse curso? Esse é um tópico muito importante que não é visto nos outros cursos. E eu falo isso porque eu já fiz muitos cursos de MS Project e era sempre a mesma coisa. Era sempre o mesmo beabá de sempre. Eu não aguentava mais aquela falação. E por que isso? Porque os outros cursos estão focados em comandos, e comandos é muito pouco para a gestão do cronograma com o MS Project. Além dos comandos, é preciso saber conceitos, definições e técnicas de gestão para você poder fazer um planejamento e um controle de projetos adequadamente com o MS Project. O MS Project é muito mais do que o gráfico de Gantt. Você já deve ter reparado até aqui, não é mesmo? Se não reparou, acho que sua ficha vai cair nessa aula. Essa aula é um dos grandes pilares da minha metodologia que resolvi incluir aqui nesse mini curso para você ver como é trabalhar com as restrições do projeto. Enquanto os outros cursos de MS Project ficam só desenhando barrinhas e setinhas e focando apenas em comandos simples, eu vou te tirar da zona de conforto hoje com a nossa restrição de prazo e uma técnica de gestão de cronogramas muito valiosa, onde você pode usar tanto na fase de planejamento quanto na fase de controle. Comigo não terá aquela moleza de terminar de fazer o gráfico de Gantt e querer apresentar isso para o diretor ou para o cliente, não. Precisamos desenvolver melhor esse cronograma avaliando alguns pontos. Nessa aula de replanejamento, irei analisar as restrições, os histogramas, irei mostrar 3 maneiras de resolver problema de superalocação, trabalhar com hora extra e utilizar técnicas de compressão de cronograma. Nenhum curso de MS Project mostram essas técnicas tão importantes e úteis para a gestão. E tem mais. As pós-graduações de gestão de projetos só falam na parte teórica dessa técnica. Então, eu estou acabando com esse abismo que existe de teoria e prática com software, mostrando como trabalhar essa técnica dentro do MS Project. Então, chega de falação e vamos para a nossa aula 4. Vem cá. Finalizado então essa parte do cronograma físico e financeiro, onde nós demos avanço em todo o nosso cronograma para a gente poder ter as porcentagens concluídas, dele 100% concluído, então agora eu vou novamente selecionar a tabela toda e clicar em 0 para tirar todo o avanço. Tirei todo o avanço, voltou ao normal. E eu vou agora expandir ela e voltar para o gráfico de Gantt. Vou clicar aqui, voltei para o gráfico de Gantt. Está aqui o nosso gráfico de Gantt, tabela entrada mesmo. A coluna custos eu vou ocultar ela, eu não quero ela aqui. Eu quero permanecer somente com as informações da tabela entrada mesmo. E agora nós vamos começar a ajustar o cronograma para a nossa data de restrição. Mas qual é essa data de restrição? Lembra que eu falei que eu ia impor uma restrição aqui, né? Pois bem, o nosso cronograma ele está dando quantos dias? 150 dias. Eu posso olhar aqui na coluna duração, na linha 0, muito cuidado, porque se a linha 0 não estiver selecionada, eu posso estar olhando a primeira tarefa resumo. Ou então eu posso vir em projeto, informações do projeto, estatísticas, e aqui eu olho duração 150 dias. Só que não é essa a duração que eu, cliente, quero. Então eu vou impor uma restrição aqui. E essa restrição será de 137 dias. Então eu preciso diminuir a duração do meu cronograma. Isso aqui que eu fiz não está aceitável com a minha restrição. Então agora eu vou começar a desenvolver o meu cronograma. Eu vou começar a passar um pente fino, fazer aperfeiçoamento nele, utilizar algumas ferramentas para a gente poder fazer esses ajustes finais. Então, feita essa análise do prazo, eu vou mostrar aqui agora primeiro o histograma. E como que eu faço para olhar o histograma? Eu venho aqui onde que está aqui gráfico de Gantt, clico com o botão direito e vou em gráfico de recursos.
Aqui em gráfico de recursos, eu tenho o histograma. Esse histograma aqui, se você olhar o cabeçalho, ele está em dias. Então, eu vou vir na guia Exibir, aqui escala de tempo, e vou colocar meses. Esse é o histograma para quem? Para eletricista. Observe que o eletricista ele irá na nossa obra em dois momentos, outubro e janeiro. O próximo, aqui eu tenho então o meu recurso e aqui o meu histograma. Clico aqui na barra de rolagem e vou indo para a esquerda e observe o meu histograma. Opa, que histograma que é esse aqui? Esse aqui é o histograma da barra de aço. Ele é um material. Como o certo é eu ter tanto recursos do tipo trabalho quanto recursos do tipo material, provavelmente eu terei então uma lista de histograma muito extensa. Caso eu queira fazer algum filtro, falar, não, eu quero olhar só o histograma de mão de obra dos trabalhos. Então eu vou vir aqui em filtro, ó, e coloco aqui, ó, recursos, trabalho. Então agora sim, ó, só tem trabalho. E eu vou colocar aqui agora, ó, recurso material. Está aqui, só tem a barra de aço. Observe então que a barra de aço, em agosto, eu vou ter 102 quilos consumido, em setembro 195, outubro 90, novembro 87. Eu vou aqui, recurso, trabalho, e aqui eu tenho o meu eletricista, encanador, gesseiro, servente, pedreiro, só. Repare também que o meu histograma, todos eles estão como a característica linear, ele está constante. Olha só, servente, eu tenho 1 do início ao fim da obra. Pedreiro, eu tenho 2 do início ao fim da obra. Por que isso? Por causa da minha restrição de recursos. Eu só tenho a minha equipe de 2 pedreiros e 1 servente. Quando eu falo de histograma, eu tenho dois tipos de histograma. O histograma contínuo, linear, que é esse aqui, e eu tenho também o histograma variável. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês verem, já que no nosso exemplo não tem por causa do tipo de construção. Esse aqui é um exemplo de um histograma variável. Eu tenho aqui no mês de maio e junho 1 servente, depois eu pulo para 2. Então eu tenho julho, agosto, setembro, outubro, eu tenho 2 serventes e novembro, dezembro eu tenho apenas 1 servente. Então a mão de obra, a demanda por mão de obra, ela vai ser variável também na maioria dos casos. Se você for pegar, por exemplo, um projeto grande, ela com certeza será variável. E eu preciso então trabalhar com o histograma dessa maneira. Então chega, por exemplo, no mês de maio, eu sei que eu vou precisar contratar um servente. No mês de julho, eu vou precisar contratar mais um servente. E no mês de novembro, eu vou precisar desligar um servente do meu projeto. Entendeu? Vamos voltar então lá para o nosso exemplo. Ok. Repare que no nosso exemplo eu tenho uma linha preta aqui em cima, ó, uma linha grossa em destaque. Essa linha é a minha unidade máxima lá da planilha de recursos. Então, na planilha de recursos, aquela coluna unidades máximas, que é unidades máximas dos recursos trabalho, vai me taxar essa linha preta e caso o histograma passe dessa linha preta, ocorrerá uma superalocação. Vamos então mostrar aqui isso, ó, gráfico de Gantt. Eu vou pegar aqui em tapume mesmo, recurso, e eu vou colocar aqui em vez de 2, eu vou colocar 3. Pronto. Eu vou em gráfico, gráfico de recurso, e vou pegar o meu, cadê? Aqui, pedreiro. Olha só, a linha preta, que é a minha unidade máxima, eu tenho 2, e a minha demanda agora, eu estou tendo então uma demanda excessiva aqui, ó. Eu tenho uma demanda de 3, mas eu só posso ter uma oferta, eu tenho uma quantidade disponível de 2. Isso aqui é uma superalocação. Então, superalocações são pontos que eu preciso resolver, são situações que eu preciso resolver, porque senão eu não vou conseguir trabalhar, porque eu não tenho mão de obra para isso tudo nesse momento. Então, se eu tenho esse tipo de situação, como que eu faço para resolver um problema de superalocação? Existem 3 maneiras de resolver um problema de superalocação. Olha só,
A primeira maneira de resolver um problema de superalocação é aumentar a quantidade de recurso disponível. Lá na planilha de recurso, a minha coluna unidade máxima, eu posso aumentar. Se eu tenho, por exemplo, 3, eu posso aumentar para 4. Lá, no nosso caso, eu tenho uma unidade máxima de 2, eu posso então aumentar para 3. Resolvi um problema de superalocação. Porém, eu acabo ganhando outro problema. Qual é esse outro problema? É justamente a parte de eu vou ter que contratar uma pessoa temporária para depois demitir. Tudo é questão de escolhas. Essa maneira é o que todo mundo conhece quando a gente fala problema de superalocação. Ela é a maneira que deve ser evitada. Ela está sendo mostrada aqui em primeiro lugar porque ela é mais comum, mas o certo seria ela estar no final da sua lista. Está lá na terceira maneira. Para evitar justamente esse negócio de contrata uma semana, demite na semana seguinte. Não faz sentido isso. Isso é um custo desnecessário. A segunda maneira de resolver problema de superalocação é eu alterar o sequenciamento. É ir lá na coluna predecessora e alterar esse sequenciamento. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui 2 pedreiros trabalhando aqui em tapume e eu coloco a tarefa abrigo em paralelo com tapume, aí eu coloco aqui também 2 pedreiros, então eu tenho 2 pedreiros aqui em abrigo e 2 pedreiros aqui em tapume. Se eu tenho só 2 na minha obra e eu tenho 2 trabalhando aqui, 2 trabalhando aqui, é lógico que vai dar problema de superalocação. Então, como é que eu faço para resolver isso? Eu mudo o sequenciamento. Então, fica 2 trabalhando aqui e 2 trabalhando aqui. Qual é a quantidade máxima de pedreiros utilizada nesse momento? 2. E nesse momento? 2. Então, eu resolvi o problema de superalocação sem precisar contratar mais uma pessoa. É uma forma simples de resolver um problema de superalocação. E a terceira maneira de resolver o problema de superalocação? Qual é? A superalocação, ela também pode ocorrer quando o meu recurso está trabalhando a mais do que a jornada de trabalho normal. Se o meu recurso trabalha 8 horas por dia, o normal, e por alguma situação ele agora está trabalhando 10 horas no dia, não vai achando que o MC Project fez esse cálculo automático de hora extra, não. Que ele agora está trabalhando 2 horas extras a mais. Você precisa informar isso para o Project. Quando você não informa isso para o Project considera esse momento aqui de superalocação, porque o recurso ele tem que trabalhar 8, só que ele está trabalhando 10. Então eu tenho uma demanda a mais que a oferta, no caso em relação a horas. Então eu tenho uma superalocação. Ele está alocado demais, ele está com a demanda maior de serviço, no caso de horas. Entendeu? Eu vou mostrar então esses 3 pontos aqui para você no Project. Esse momento aqui, o pedreiro que está lá em tapume, que eu coloquei um a mais. O que eu vou fazer? Olha só, planilha de recurso. Primeiro eu vou mostrar a planilha de recurso e observe que o pedreiro então está superalocado. Qual que é a minha unidade máxima? 2. E ele está superalocado, aqui o símbolo de superalocação. Eu vou em gráfico de Gantt. Em gráfico de Gantt, eu vou inserir novamente a minha coluna indicadores que eu tinha ocultado umas aulas antes. Então agora está aqui o símbolo da superalocação. Esse símbolo está me falando que essa tarefa está superalocada. Então agora, como que eu faço para resolver esse problema de superalocação? Se eu quero resolver esse problema de superalocação aumentando a quantidade de recursos, eu vou em planilha de recursos. Aqui em pedreiro eu coloco 3. Agora eu tenho uma oferta de 3, eu tenho uma disponibilidade de 3 pedreiros. Volto em gráfico de Gantt e problema de superalocação resolvido. Eu vou voltar em problema em planilha de recursos e vou colocar aqui 2 novamente. Volta para o gráfico de Gantt. Agora que eu alterei a planilha de recursos com 2 novamente, eu vou dar 2 cliques e vou voltar o pedreiro aqui para 2. Então, ok. Voltou para 2. Agora,
O abrigo provisório, eu vou fazer uma situação aqui, ó. Eu vou apagar a predecessora dela para essas duas ficarem em paralelo, para você ver essa situação. Observe que quando eu deixei essas duas tarefas em paralelo, o que aconteceu? Apareceu o problema de superalocação nessas outras tarefas. Por quê? Porque agora está em paralelo abrigo com tapume, está em paralelo locação da obra com tapume e está em paralelo, aqui um pedaço dela, escavação com tapume. Então aqui agora eu tenho um problema de superalocação. Eu tenho aqui uma demanda de 4 pedreiros, que são 2 aqui mais 2 aqui, só que eu tenho uma oferta, uma disponibilidade apenas de 2 pedreiros. A mesma coisa aqui, eu tenho uma demanda por 4 e uma oferta de 2. E a mesma coisa aqui. Então como que eu faço para resolver esse problema de superalocação? Eu simplesmente altero o sequenciamento dela. Olha. Alterei o sequenciamento e resolvi o problema de superalocação. Eu vou aqui novamente apagar a minha coluna predecessora para deixar ela em paralelo. Eu vou mostrar aqui uma parte interessante do project. Como que eu faço no meu cronograma inteiro para saber onde que eu estou com a situação de superalocação e qual recurso é? Eu posso clicar aqui com o botão direito, eu venho aqui em planejador de equipe, e aqui em planejador de equipe, observe que eu tenho aqui, olha, a minha situação de superalocação. Eu tenho o que? Essas partes que estão em retângulo, né? No caso aqui colchete, representa o problema de superalocação. Aqui representa as atividades que estão em superalocação na linha do tempo, né? E aqui o servente. Então eu sei que pedreiro e servente estão superalocados nesses dias e nessas atividades. Então o que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o abrigo e vou arrastar ele para cá. Quando eu peguei o abrigo, Ctrl Z para voltar. Quando eu peguei o abrigo e arrastei ele para cá, eu tirei ela do paralelismo. Só que eu tirei ela do paralelismo apenas para pedreiro. Aqui o que está me falando? O pedreiro trabalha no abrigo no dia 3 de agosto, na segunda-feira. Só que o servente trabalha no abrigo no dia 24 de agosto, que é na sexta-feira. Então eu preciso colocar os dois juntos aqui, ó. Pronto. Agora está alterado aqui a minha situação e resolvi o problema de superalocação. Mas, se eu for no gráfico gigante, observe que eu não tenho uma predecessora. O que eu tenho? Eu tenho aqui agora um aviso. E que aviso que é esse? Coloco o mouse aqui em cima e aparece que essa tarefa possui uma restrição. Então, muito cuidado quando utilizar o meu planejador de equipes. Ele vai criar uma restrição. Quando eu arrastei a atividade no planejador de equipes para uma outra situação, em vez de arrumar o sequenciamento, ele mudou aqui a data de início. Olha, se eu dou 2 cliques, aqui em avançado, eu tenho agora uma restrição. Olha, não iniciar antes do dia 3. Enquanto a situação comum é o mais breve possível. O mais breve possível é quando eu estou respeitando o meu sequenciamento. Então, eu vou dar Ctrl Z nessa situação aqui, ó, Ctrl Z e Ctrl Z novamente. Voltei para a minha situação, que eu tenho a predecessora, e o que eu vou fazer? Para eu não perder o sequenciamento, porque o sequenciamento é algo muito importante, é ele que dá a lógica no meu cronograma, eu quero o abrigo depois de tapume. Então eu vou no gráfico gigante e venho aqui, ó, o abrigo depois de tapume. Coloco 2 e Enter. Pronto. Corrigi o meu problema de superalocação alterando a predecessora. Beleza? A terceira e última maneira de resolver problema de superalocação é colocando hora extra. A hora extra eu vou falar daqui a pouco, quando eu falar de técnicas de compressão de cronograma. Mas, já que eu toquei no assunto, o que são
técnicas de compressão de cronograma. Compressão de cronograma, como o próprio nome já diz, eu vou comprimir o meu cronograma, reduzir a duração dele para eu reduzir o prazo final, a data final, o meu término do meu projeto. E como que eu vou fazer essa compressão do meu cronograma? Existem duas maneiras de resolver a compressão do cronograma. Olha só, suponhamos que eu tenho essa situação normal aqui para esse exemplo. A atividade A, ela tem um recurso durando 4 dias, a tarefa B também tem um recurso durando 4 dias e a tarefa C também tem um recurso durando 4 dias. Beleza. Eu quero fazer uma compressão, então, desse meu cronograma hipotético. A primeira técnica que eu vou utilizar será a técnica do paralelismo, que é como eu já mostrei para você agora há pouco. Para eu fazer o paralelismo, eu vou alterar o sequenciamento. Eu vou criar alguma condição das tarefas se sobreporem, ficarem em paralelo, parcialmente ou completamente, para eu poder reduzir então o meu tempo do meu cronograma, a minha duração. Então observe que eu tenho a atividade A, B e C, as três durando 4 dias, todas as três com um recurso. Então agora eu tenho quanto tempo? De 12 dias passou para 8 dias. Então eu fiz uma compressão do meu cronograma, mas mantive aqui a quantidade de duração da tarefa, que são 4 dias. E qual é agora a segunda técnica para fazer a compressão do cronograma? É a própria compressão. Então eu tenho paralelismo e compressão. A compressão, eu vou criar alguma situação para eu reduzir a duração da tarefa. Então, se a tarefa A antes ela tinha 4 dias, agora eu quero reduzir ela para 2 dias. E como que eu faço isso? Eu posso colocar mais recursos. Se eu tenho aqui um pedreiro, eu vou colocar 2 pedreiros. Consequentemente, eu reduzi a minha duração. Mas eu também posso reduzir essa duração criando alguma forma de otimização, mecanização do meu processo. Suponhamos que essa atividade A seja uma concretagem. Essa concretagem, na condição normal, eu estou fazendo ela por betoneira, no processo manual. Mas numa nova situação, eu quero reduzir essa duração, então aqui eu posso, por exemplo, usar o concreto usinado. Posso fazer isso? Posso. É uma maneira de reduzir a minha duração sem aumentar a quantidade do recurso. Eu apenas alterei o processo construtivo, o modo de se fazer. Então vamos voltar agora para o project para a gente poder aplicar essas técnicas de compressão. Antes de dar início às técnicas de compressão, eu preciso saber aonde eu vou aplicar essas técnicas de compressão. Para eu aplicar essas técnicas de compressão, eu não vou sair aplicando técnica de compressão em qualquer lugar. Existem lugares estratégicos para eu aplicar essa técnica de compressão. Pode ocorrer de eu utilizar a técnica de compressão em uma atividade e o meu cronograma não reduzir a duração. Por quê? Porque aquele lugar não era o lugar certo para eu aplicar essa técnica. Aquele lugar ele não influencia na duração do meu projeto. E que lugar que é esse? Eu vou aplicar técnicas de compressão nas tarefas críticas. Eu vou aplicar a técnica, então, nas tarefas que estão no meu caminho crítico. O que é caminho crítico? Em resumo, são situações que eu não tenho folga. A minha folga é 0. Então, se eu tenho folga 0, qualquer atraso que ocorra nessa tarefa crítica, ocorrerá um atraso no meu projeto como um todo. Então, no caso aqui, tapume. Tapume, ela é uma tarefa crítica porque ela é a minha primeira tarefa. Se eu atrasei tapume um dia, lá na minha limpeza geral, vai atrasar um dia também. E como que eu faço para saber quais são as tarefas críticas? Eu venho aqui na guia Formato e Tarefas Críticas. Pronto. Está aqui, olha, tarefas críticas. Olha só, eu vou vir aqui em exibir e vou colocar projeto inteiro.
Aliás, aqui, projeto inteiro. As tarefas em vermelho são tarefas críticas. E olha como o nosso cronograma ficou. Ele está praticamente todo vermelho. Por que isso? Isso se dá pela forma com que nós estamos fazendo essa nossa casa. Se eu tenho a condição de apenas uma equipe trabalhando, é lógico que tudo está em sequência. Então, qualquer atividade que eu atrasar, eu vou atrasar as suas sucessoras e, consequentemente, o projeto inteiro, porque eu tenho uma equipe só trabalhando tarefa por tarefa. Nessa situação, fica muito difícil de aplicar o paralelismo. E nesse ponto aqui, qual é a minha tarefa que não é crítica aqui? Olha aqui, cura do concreto. Não posso fazer nada aqui, né? Olha só, outra tarefa não crítica minha. Uma tarefa de uma empresa terceirizada, o gesseiro. O gesseiro, por ele não ser um recurso da minha equipe, eu consegui colocar ele em uma situação que ela não seja crítica. A parte de forro de gesso, eu posso atrasar alguns dias que o meu projeto não será atrasado no final. E uma outra atividade, vamos ver se temos outra aqui, olha. Não temos, só essas duas. Então, se eu vou aplicar compressão nas tarefas críticas para eu reduzir o meu cronograma, nesse caso aqui eu posso aplicar praticamente em todas as tarefas, né? Então eu vou aplicar as técnicas de compressão em algumas tarefas que eu vou selecionar aqui. A primeira tarefa que eu vou colocar uma compressão do meu cronograma será a armadura da fundação. Na armadura da fundação, eu vou fazer um caso de armadura pré-fabricada. Eu já vou comprar essa armadura pronta. Então, como que eu vou fazer isso? Eu preciso, então, fazer uma análise para eu ter a minha nova duração. Para eu fazer esse processo com a armadura pronta, qual é a produtividade da minha equipe? Qual que é a situação por trás disso para eu poder ter essa nova duração? Porque é muito fácil chegar aqui e falar, vou usar pré-moldado. Eu vou passar de 9 para, sei lá, um dia. Tá? Mas qual é o meu embasamento por trás disso? Então eu vou na guia Exibir, Tabelas, e vou voltar lá na minha tabela de produtividade, duração, produtividade da equipe, aplicar. Então aqui agora eu tenho a produção da equipe na armadura para armadura moldada na obra. E se eu quiser utilizar a pré-fabricada, qual será a minha nova produção da equipe? Aí eu preciso verificar. Eu vou considerar a situação que, se eu tiver uma pré-fabricada, eu tenho uma produção de 265 quilos por dia. Então tá aqui, ó. Quando eu utilizo essa nova produção, a minha duração calculada ficou 3. Então, aqui que eu tenho 9 na duração, eu vou reduzir para 3. Pronto. Eu apliquei agora uma compressão na minha atividade, fazendo uma mecanização do meu processo, né? Eu estou utilizando agora o pré-fabricado. A duração agora de 150 dias reduziu para 144 dias. Ainda estamos acima da restrição, da duração limite. Então eu preciso reduzir mais. Uma outra atividade que eu vou pegar aqui vai ser concretagem da laje e viga. Aqui está ela em loco, né? Eu também faço na obra. Eu vou utilizar agora a concretagem utilizando o concreto usinado. Então eu vou primeiro, né, apagar esse em loco, porque agora ele vai ser usinado. E a mesma ideia. Quando eu utilizo um concreto usinado, qual é a produção que a minha equipe vai ter com o concreto usinado? Eu preciso então fazer essa verificação. Quando eu utilizar o concreto usinado, eu vou pular então de 9 para 43 metros cúbicos por dia, por exemplo. Então a minha duração calculada agora é 1. Então eu vou pegar aqui, mudar de 7 para 1. Pronto. Reduzi agora a minha duração. Ela foi para 138 dias. Beleza. Estou quase lá, falta só um dia.
Aqui na concretagem, como eu estou utilizando o concreto usinado, eu preciso colocar esse concreto usinado no meu cronograma, no meu planejamento. Então eu vou em planilha de recursos e vou colocar agora o meu recurso concreto dosado em central. Está aqui o meu concreto usinado. Ele eu vou considerar um tipo material. A unidade dele é metros cúbicos. A taxa padrão dele, o preço, será de R$ 153 por metro cúbico, por exemplo. E aqui também, né, o rateado, eu vou colocar início. No caso, a duração, como ficou só por um dia, tanto faz. Eu vou voltar agora no meu gráfico de Gantt. Vou vir aqui em concreto da laje, dou 2 cliques nela, recursos, coloco aqui agora o meu concreto e qual que é a quantidade que eu vou colocar aqui, ó, olha lá, 64 metros cúbicos. Então eu coloco aqui 64. Dou OK. Pronto. Agora eu dou 2 cliques de novo. Agora eu tenho R$ 9.792 para fazer essa concretagem. Valeu a pena fazer a concretagem? Aí é uma análise que você pode fazer. Você pode olhar o custo da atividade antes de fazer essa mudança e o custo da atividade depois de fazer essa mudança e ver quanto que ficou. Isso aí eu deixo para você tirar essa conclusão. Reduzir então a minha concretagem. Está aqui em 138 dias, eu preciso reduzir mais um dia. Então eu vou pegar aqui agora reboco interno. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar agora com hora extra. Eu vou fazer a compressão utilizando a hora extra que eu não mostrei antes na superalocação e como que nós fazemos essa compressão utilizando hora extra. Aqui então eu tenho a seguinte situação. O reboco, também com a minha equipe padrão, está durando 9 dias. Eu não quero que ela dure 9 dias. 9 dias para mim está sendo muito. Como eu tenho aqui 138 dias, eu quero reduzir para 137. Eu quero reduzir então de 9 para 8. Como que eu vou trabalhar aqui agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou em exibir. Eu vou em detalhes. Aqui em detalhes eu tenho o formulário da tarefa. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar com o botão direito nessa área vazia e vou escolher a opção trabalho de formulário da tarefa. Então aqui eu tenho subformulários do formulário da tarefa. Então, trabalho. Aqui em trabalho eu tenho essas opções aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar o tipo de tarefa. Eu vou colocar aqui o tipo de tarefa como trabalho fixo. Ok. E o que significa esse trabalho fixo? O trabalho nada mais é do que o esforço, né? Eu preciso de uma quantidade de trabalho para eu fazer o serviço de reboco. E qual é esse trabalho? Esse trabalho está aqui, ó. De pedreiro eu preciso de 144 horas e de servente eu preciso de 72 horas. De onde que saiu esses números? Saiu do momento que eu defini a duração e defini o recurso. Só para você entender, trabalho é igual a duração vezes a unidade. A unidade, no caso, é a unidade da carga horária do recurso. Se eu tenho aqui o servente ele trabalha 8 horas por dia. Então, qual é a unidade do servente? É 8. E qual que é a duração? É 9. Então, 9 vezes 8, 72. Está aí o trabalho. E o pedreiro, qual é o trabalho? Trabalho igual a duração vezes unidade. Qual que é a duração? 9. Qual é a unidade dele, né? A unidade do pedreiro é 8 horas por dia trabalhado. 8 horas por dia vezes 2 pedreiros dá 16. 16 vezes 9 dá 144. Então é isso. Então eu vou definir o trabalho. Esse trabalho aqui, ele vai ser fixo. Por quê? Porque esse é o esforço. Eu alterar a quantidade do recurso aqui, esse esforço, eu quero que ele se permaneça. Então eu vou falar que ele é fixo e vou dar um OK.
Agora eu vou fazer o quê? Já que o trabalho está fixo, eu vou pegar a minha duração e vou passar de 9 para 8. Perfeito. Agora eu vou informar essa quantidade de hora extra. Mas qual é a hora extra que eu vou informar aqui nessa coluna de trabalho de hora extra? Veja bem, uma situação simples para você entender. Eu reduzi de 9 para 8. Qual é essa diferença? Então, se a minha situação era 9 dias e passou para 8, eu reduzi um dia. Perfeito? Se eu reduzir um dia, quanto de trabalho que está faltando na minha situação? Está faltando a quantidade de trabalho que representa um dia a menos. Qual é essa quantidade? É um dia que eu trabalho 8 horas por dia. Então, o meu trabalho serão 8 horas para cada recurso. Então, o servente, eu tenho 1, eu vou colocar aqui, então, 8. O pedreiro, se eu tenho 2, é 8 horas de um mais 8 horas do outro. Então, eu tenho aqui 16. Pronto. Eu vou dar OK e observe que o meu problema de superalocação ele vai sumir, porque eu informei agora que existe hora extra trabalhando. Vou dar OK e sumiu aqui, ó, a minha situação de superalocação. Informando a hora extra, eu não tenho mais a minha situação de demanda maior que a oferta. Eu informei para o Project que eu estou fazendo trabalho de hora extra. O Project entendeu, falou, ah tá, beleza. Agora eu entendi que essa demanda a mais que você tinha está sendo ofertada por uma hora extra a mais de trabalho. Agora está ok. Entendeu como essa situação de trabalho, de hora extra? Eu vou agora aqui sair desses detalhes. Eu vou tirar aqui detalhes. E a minha duração reduziu para 137 dias, que é a restrição que eu queria. Agora o meu projeto passou de 150 dias para 137 dias. Estou dentro da minha restrição. Ótimo, fechou. Agora o meu projeto está pronto para ser aprovado pelo cliente e começar a minha obra. Eu vou voltar aqui para a minha tabela entrada. Eu vou só colocar aqui exibir projeto inteiro. E olha só, está aqui o meu projeto inteiro dentro da minha restrição de 137 dias. Para finalizar essa aula, está faltando o quê? Enviei esse cronograma já desenvolvido dentro das restrições e enviei para o cliente. O cliente olhou, aprovou. Está aprovado o meu cronograma. O que eu faço aqui agora? Eu vou salvar a minha linha de base. O que é a linha de base? Eu vou salvar todos os dados, todas as informações para eu ter o meu parâmetro do planejado. Para quando eu entrar amanhã na fase de execução, monitoramento e controle, eu tenho os parâmetros desse planejamento para eu poder fazer essa comparação. Então, para eu salvar a linha de base, eu venho em Projeto e Definir linha de base. Clico em Definir linha de base. Eu tenho aqui Definir linha de base. A linha de base 0 e eu tenho até a linha de base 10. Então, eu tenho no total 11 linhas de base. Eu vou salvar aqui a linha de base 0, projeto inteiro e dou OK. Pronto. Está salvo toda a minha linha de base. Se eu vier aqui agora, olha, gráfico de Gantt, clico com o botão direito, venho aqui em Gantt de controle. Observe que agora em Gantt de controle, eu tenho uma barra preta e uma barra vermelha. O que é isso? Na aula de amanhã eu explico. Nessa aula de hoje, eu finalizei o desenvolvimento do nosso cronograma. Estou falando de um verdadeiro cronograma e não essas barrinhas e setinhas que você vê por aí não. Aqui fizemos alocação de recursos, respeitamos as restrições de prazo e de recursos, fizemos compressão de cronograma e, se fosse necessário, resolveria superalocação também. Mas esse ponto não tivemos devido à maneira que trabalhamos nesse projeto com a mão de obra. Mas mostrei as 3 maneiras de resolver esses problemas e trabalhamos com hora extra. Isso sim é um verdadeiro cronograma.
toda a fase de planejamento foi concluída e amanhã iremos ver a parte de controle de projetos. Antes de encerrarmos essa aula, um aviso importante. Na segunda-feira, o grupo estará liberado para interação e lá você poderá tirar suas dúvidas diretamente comigo. E mais um aviso muito importante também. Para quem fez sentido, tudo isso que nós estudamos até agora, aguarde que teremos uma grande oportunidade, beleza? Então é isso aí. Um forte abraço e até mais.